Olá, meu nome é Tarsília Cavalcante. Não sou uma grande pregadora ou seminarista, não tenho nenhum desses títulos, mas eu sou uma adoradora do Senhor, gosto muito de ler a sua palavra e meditar também na sua palavra. E eu gostaria de desejar a vocês uma paz do Senhor, para todos os cristãos, para todos que são ouvintes também do Evangelho. Eu quero meditar com vocês hoje um texto bem interessante que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 13, onde nós aprendemos sobre a parábola do semeador, né? É um ensinamento dado pelo próprio Jesus e era um método que ele usava bastante, né? A parábola, que é uma narrativa que é usada para transmitir uma lição moral ou algum ensinamento de vida. Então Jesus, ele gostava muito de usar parábolas. E nessa parábola do capítulo 13 do semeador, nós lemos o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos entender um pouquinho essa parábola, né? Se a gente for lendo todo o capítulo 13, a gente vai ver que o próprio Jesus ele vai transmitir o ensinamento desta parábola, mas a gente vai, além de transmitir um pouco disso que Jesus já fala, a gente vai olhar também em outros ângulos, né? O terreno, a terra, na verdade, é preciso a gente entender que ela está relacionada a pessoas, né? São tipos de pessoas que nós iremos encontrar. E a semente é a palavra de Deus. O semeador é aquele que é o pregador, é aquele que vai transmitir a palavra. E a semente, a palavra, vai ser jogada nas terras, né? Ou nos terrenos, como tem em algumas traduções. A gente vê que no primeiro caso, a semente ela é jogada à beira do caminho. Então, vamos refletir como seria esse tipo de pessoa, né? Se a gente perceber, no caminho, há várias pessoas que estão passando. Pessoas com personalidades diferentes, com características diferentes. E há pessoas que, durante toda a sua vida, se deixam influenciar. Há tantas amizades, há tantos amigos que ela vai tomando a personalidade. Ela não tem, na verdade, uma personalidade própria formada. Ela é inconstante, varia, ela não tem opinião própria, porque ela se deixa influenciar pelo externo, pelos amigos, né? É por isso que quando a gente fala da semente que caiu no caminho, a gente vai entendendo que é porque muitas pessoas vão passando na vida de alguém e essa pessoa acaba se influenciando. Por exemplo, às vezes a palavra ela é transmitida, naquele momento que ela recebe, ela até aceita. Mas se vir uma outra pessoa e falar, olha, que negócio de evangelho, que negócio de palavra de Deus, isso tudo é ilusão. Ela acaba, realmente, isso é tudo ilusão e acaba aceitando aquilo porque já se influenciou pela opinião do outro. E aí o inimigo, que é aquela ave que está sendo representada, aquela ave vai, toma a semente, né? Leva a semente, então representa o inimigo tira essa semente, tira a palavra da vida dessas pessoas. Então, a gente aprende essa lição nessa primeira etapa da parábola. Se a gente for para a segunda etapa, que é a semente que cai entre as pedras, o que é que a gente pode entender dessa semente que cai entre as pedras? A pedra é algo duro, né? Então, para se penetrar é muito difícil. Tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, é um processo que tem que ser contínuo e
constante para poder chegar a penetrar um pouco na pedra. Então a gente vê a dificuldade, né? O esforço que tem que se fazer. Então tem pessoas que têm um coração duro para receber a palavra, embora receba, né? Que é preciso a gente entender que essas pessoas recebem a palavra, mas elas têm um coração duro para deixar a palavra enraizar. A gente vê nesse texto, né, que nós lemos, que a parábola, a semente, ela ainda chega a nascer, né, mas como ela não consegue se aprofundar, ela nasce rapidamente, mas também devido ao sol que vai queimando, ela acaba morrendo porque ela não criou raiz. Se a gente for observar, tem pessoas que recebem a palavra de bom agrado, às vezes é numa situação difícil que ela está passando, e aí ela recebe essa palavra na sua vida, até aceita estar obedecendo ao Senhor por um tempo, está na igreja em comunhão com os irmãos, mas aí não consegue se firmar. Por quê? Porque não deixou a palavra enraizar. Aí aceita Jesus rapidamente, né? Recebeu aquela palavra, né? Estava triste, estava cansado, estava frustrado com alguma coisa. Aí veio um irmão, né? Veio o semeador, lançou a palavra, recebi. Ela aceitou e rapidamente também saiu dos caminhos do Senhor. A gente vê também a semente que caiu entre os espinhos, né? O que é os espinhos? Por que os espinhos vão sufocar a semente? Isso se refere em relação às coisas do mundo. Tem gente que aceitou a Jesus, né? Aceitou seguir a Jesus, mas ainda quer levar a sua bagagem, né? Sua bagagem com tantas coisas que vai sufocando a sua fé. Né? Às vezes são determinados tipos de música, são determinados tipos de acessos que entra lá na internet, algum tipo de vídeo, algum tipo de coisa que desagrada a Deus. Às vezes é aqui na mente, às vezes é a palavra, né? Então vai pegando essas bagagens que, em vez de você entregar o seu fardo ao Senhor e pegar o dele, que é um fardo leve, não. Você continua com a sua bagagem, com aquelas coisinhas que vão sufocar a sua fé. Então, assim, você vê uma outra situação, um outro tipo de pessoa. Mas ainda que haja esses 3 quadros que nós refletimos agora sobre a semente caindo em determinados tipos de terreno, a gente vai ver que há um terreno que é frutífero, há um terreno que é próspero, há um terreno que vai fazer a palavra germinar, que vai fazer a palavra enraizar, vai fazer a palavra crescer e vai dar frutos. Então, nós como cristãos, nós temos que ser este terreno. Você que é ouvinte da palavra de Deus, se você se enquadrou com alguma daquelas características da semente em relação aos outros tipos de terra, mas que você está reconhecendo que precisa ser aquele terreno frutífero, aquele terreno próspero, é momento de você parar, é momento de você clamar a Deus e pedir: Senhor, me ajuda a ser essa terra fértil, essa terra que vai gerar frutos para a eternidade. Então, em nome de Jesus, que você possa fazer essa oração comigo. Senhor, meu Deus e Pai, eu reconheço, Senhor, a Tua grandiosidade, eu reconheço a Tua majestade, o Teu poder, Senhor, e eu quero Te servir, eu quero Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, da forma como Tu queres. Me ensina, Senhor, me ajuda, Senhor, a ser essa terra fértil, essa terra, Senhor, que venha deixar a Tua palavra, Senhor, germinar, essa terra que venha deixar, Senhor, a Tua palavra enraizar, Senhor, e crescer e dar frutos, Senhor. Me ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, a ser a pessoa que Tu queres que eu seja, a entender a Tua vontade, a entender o Teu querer sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Que essa seja a sua oração, que essa seja a minha oração, porque eu, como cristã, eu tenho que entender a cada dia que eu preciso ser essa terra fértil, essa terra que vai frutificar a palavra do Senhor. Amém? Um beijo e fica na paz do Senhor.